Caríssimos e caríssimas, toda honra e toda glória seja ao nome santo do Senhor pela sua vida que me acompanha aqui nessa série sobre o Apocalipse. E por esta feita vamos trabalhar o capítulo 15, verso 1 ao 8, né? Todo o capítulo é um capítulo mais curto, diferente do 14, que foram 20 capítulos. E o tema do capítulo 15, a preparação para as taças da ira de Deus. É uma espécie de capítulo introdutório. Nos capítulos 1 a 3, visto que, por meio da pregação da palavra, aplicada ao coração pelo Espírito Santo, igrejas são estabelecidas. Estas são candeeiros portadores de luz no mundo que está em trevas. Elas são abençoadas pela contínua presença espiritual de Cristo. Já nos capítulos 4 a 7, vimos que o povo de Deus é perseguido repetidas vezes pelo mundo e exposto a muitas provas e aflições. São a abertura dos 7 selos. No capítulo 8 a 11, os juízos de Deus visitam repetidas vezes o mundo perseguidor. Mas este não se arrepende dos seus pecados. São as 7 trombetas da ira de Deus. Finalmente, nos capítulos 12 a 14, vimos que este conflito entre a igreja e o mundo torna-se mais intenso, mostrando um combate entre Cristo e Satanás, entre a semente da mulher e o dragão. Agora, aqui no capítulo 15 a 16, surge uma pergunta. Quando na história as trombetas do juízo, as pragas iniciais, não conduzem o homem ao arrependimento e conversão, o que lhe sucede? Permitirá Deus que esses homens ímpios continuem impunes? O cálice da ira de Deus tem um limite? Ele se encherá? A resposta é: quando os ímpios não se arrependerem com as trombetas do aviso de Deus, segue a efusão final da ira, ainda que não completa até o dia do juízo. Essas taças são as últimas. Não há mais tempo para o arrependimento. Provérbios 29:1. Aos ímpios endurecidos, a morte os precipitará inevitavelmente nas mãos do Deus irado. Mesmo quando, antes de morrer, eles poderão ter cruzado a última linha da esperança entre a paciência de Deus e a sua ira. Mateus capítulo 12, verso 32, 1 João 5, verso 6. O primeiro tópico desse vídeo, a conexão entre as 7 taças da ira de Deus e as 7 trombetas da ira de Deus. As trombetas advertem, as taças consumam a cólera de Deus. Já é o verso 1 do 15. Através de toda a história no mundo se manifestará repetidas vezes a ira de Deus. Ora, toca a essa pessoa, depois aquela. A ira de Deus se derrama sobre os impenitentes. Apocalipse 9, 21, 16, 9. As trombetas advertem, as taças são derramadas. Esses impenitentes são aqueles que receberam a marca da besta. Apocalipse capítulo 13, verso 16 e 16, verso 2. Esses são aqueles que adoram o dragão e são dominados pelas suas bestas, ou seja, as 2 bestas, e pela Babilônia e pela meretriz. Na trombeta, apenas 1/3 da terra, do mar, dos rios, do sol, dos homens são atingidos, mas nas taças da ira de Deus se consuma. Apocalipse 15:1. Tanto as trombetas como as taças referem-se ao mesmo período. Já temos visto que todas as 7 sessões paralelas referem-se ao mesmo período, ou seja, o tempo que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. À medida que avançamos para o fim, as cenas vão se tornando mais fortes e o juízo de Deus mais claro. Tanto as trombetas como as taças terminam com uma cena do juízo final. No capítulo 14, do 14 ao 20, vimos a cena da colheita do trigo.
a vindima dos ímpios esmagados no lagar da ira de Deus, no capítulo 16, 15 a 21, temos uma clara cena do juízo final. As 6 primeiras taças se referem a uma espécie de acontecimentos que precedem o juízo final. Tanto a 4ª sessão como a 5ª começa de forma muito semelhante. Capítulo 12, verso 1, capítulo 15, verso 1. Se a 4ª sessão começa com o nascimento de Cristo e avança até a cena do juízo final, então somos levados a crer que a 5ª sessão, 15 e 16, também cobrem todo o período da primeira e segunda vinda de Cristo. Tanto a 4ª sessão quanto a 5ª tratam dos mesmos inimigos da Igreja. As mesmas forças de maldade que continuamos nos capítulos 12 a 14, o dragão, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, o falso profeta, são os inimigos que a Igreja está enfrentando aqui nesta 5ª sessão. Capítulo 16, verso 13. Portanto, somos levados a crer que esta sessão das 7 taças atravessa o mesmo período da história compreendido pelas outras sessões. Não obstante as 7 taças compreenderem todo o período da Igreja, elas apontam e aplicam-se especialmente ao dia do juízo e às condições que o procedem imediatamente. As trombetas são juízos parciais, são alertas de Deus, são avisos solenes de Deus, que na sua ira lembra-se da sua misericórdia. Mas as taças falam da ira sem mistura, da consumação da cólera de Deus. Vamos agora adiantar um pouco mais e ir para o segundo tópico do nosso vídeo. Uma visão da Igreja na glória antes da descrição terrível dos ímpios debaixo da ira de Deus. Nós vamos trabalhar especificamente os versículos 2 ao 4. João vê os 7 anjos preparados para derramar sobre o mundo as 7 taças da sua ira consumada. Verso 1. 7 é o número da perfeição de Deus. São 7 anjos com 7 taças. Esses são anjos do juízo. Eles trazem os últimos flagelos para os ímpios. Agora não é mais tempo de oportunidade. A medida dos ímpios transbordou, chegou o juízo. É a consumação da ira de Deus. Antes dos anjos derramarem os seus flagelos finais sobre os ímpios, João vê a Igreja na glória. Verso 2. João vê um mar. Na praia, ele vê uma multidão vitoriosa. Essa multidão é composta dos vencedores da besta e eles estão cantando enquanto os seguidores da besta estão atormentados. 15:2, 16:10 e também o 11. Onde está esse mar de vidro? Diante do trono. Apocalipse 4, verso 6, no céu. A Igreja está no céu, na glória. Este mar de vidro simboliza a retidão transparente de Deus, revelada por meio dos seus juízos sobre os ímpios. E quem é esta multidão? Os vencedores da besta. Eles venceram a besta sendo mortos por ela. Se tivessem conservado a vida e sido infiéis na fé, teriam sido derrotados. Assim, os vencedores da besta são aqueles que amaram mais o Senhor do que as próprias vidas. Viva te vencerei, morta vencer-te-ei ainda mais. Registrado em Blandina. São todos os redimidos ao longo dos séculos. São 144.000 do capítulo 7, 4, ou a multidão inumerável do capítulo 7, verso 9. Jesus disse que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. O que essa multidão está fazendo? Ela está com a harpa de Deus, entoando o hino da vitória ao Senhor Todo-Poderoso, Apocalipse 5:8.
Essa música é o mesmo novo cântico que ninguém podia aprender, senão os 144.000 do 14, verso 3. No céu há muita música. A música no céu glorifica tão somente o Senhor. Vamos nos unir aos coros angelicais e cantar ao Senhor para todo sempre. Que música essa multidão está cantando? O cântico de Moisés e do Cordeiro. O Êxodo é um símbolo e tipo da redenção que temos em Cristo. Assim como Moisés triunfou sobre Faraó e suas hostes, a igreja triunfa sobre o diabo e as suas hostes. Este é um cântico de vitória. Assim como Moisés tributou a vitória a Deus, em Êxodo 15, verso 1 ao 3, os remidos também o fazem, em Apocalipse capítulo 15, verso 3 ao 4. Antes de João escutar as blasfêmias dos ímpios, ele ouve o cântico dos remidos. Capítulo 15, 3 ao 4, 16, 10 ao 11. Quais são as características do cântico vitorioso dos remidos? Os mártires não cantam sobre si mesmos e como venceram a besta. Não. Antes, eles estão totalmente concentrados em glorificar a magnificência de Deus. O céu, o lugar onde os homens são capazes de esquecerem de si mesmos, dos seus títulos, conquistas, vitórias e recordar somente a Deus. Quando você contempla Deus na sua glória, nada mais importa. Diante da glória de Deus, os mártires esquecem de si mesmos e exaltam somente o todo-poderoso nome do Senhor. No céu, entenderemos que nada mais importa, exceto Deus. Esse cântico exalta a pessoa bendita de Deus. Deus é Senhor Todo-Poderoso, versículo 3 vai nos avisar. E isso está em contraste com o trono do dragão, seu poder, sua autoridade, do 13, verso 2, a grande universal poder da besta, 13, do 4, 7, 8. O diabo é poderoso, mas Deus é Senhor Todo-Poderoso e só Ele recebe exaltação para todo sempre. Deus é o Rei das Nações, no versículo 3. O Rei das Nações não é a besta, capítulo 13, verso 7, mas o Senhor Todo-Poderoso, 15, verso 3. Deus é temível e digno de glória, verso 4. A grande pergunta era: quem é como a besta? Agora a questão é: quem não temerá e não glorificar o teu nome? E o temor irrestrito, acima de qualquer respeito a governantes terrenos, aparece. Atos capítulo 4, verso 19 e o 5, verso 29. Deus é santo, verso 4. A santidade de Deus é única, singular, e é ela que atrai todas as nações. Esse cântico exalta as obras de Deus. Elas são grandes, admiráveis. Verso 3. O universo está nas suas mãos, Ele é quem redime o seu povo, Ele castiga os ímpios, Deus é inescapável. Quando Ele age, ninguém pode impedir a sua mão. Os atos de justiça de Deus se fizeram manifestos. No versículo 4, Deus vindicou a sua justiça quando remiu os seus eleitos por meio do sacrifício do seu Filho e vindicou sua justiça condenando os impenitentes à condenação eterna. Esse cântico exalta os caminhos de Deus. Eles são justos e verdadeiros. Versículo 3. Os caminhos de Deus são a forma de Deus agir. Ele nunca pode ser acusado de injustiça, nem de meios ilegítimos. Seus caminhos são justos e verdadeiros, tanto na salvação dos eleitos como na punição dos impenitentes. Os ímpios foram avisados pelas trombetas, mas não se arrependeram. Assim, os flagelos finais sobre os ímpios serão absolutamente justos. Este cântico exalta o triunfo final do Deus Todo-Poderoso. Todas as nações virão e adorarão diante dele. Versículo 4. Isto está em contraste com a adoração universal da besta. Apocalipse 13, 7 a 8. As nações vão se prostrar diante de Deus Todo-Poderoso.
todo joelho vai se curvar diante dele. Filipenses 2, verso 8 ao 11. Só ele é exaltado eternamente. Caminhemos mais um pouco para o terceiro tópico do nosso vídeo. Os anjos dos últimos flagelos se preparam para agir. E nós vamos trabalhar os versículos 5, 6, 7 e 8. É a última parte. Os 7 anjos do flagelo saem do santuário de Deus. Versos 5 a 6. O santuário era o lugar da habitação de Deus com o seu povo. Êxodo 25, 8. No lugar santíssimo ficava a arca com as tábuas da lei. Isso significa que os anjos saem do lugar onde ficava a lei de Deus. Saem para demonstrar como funciona a lei de Deus. Saem para demonstrar, mediante a vingança divina, que nenhum homem ou nação pode desafiar impunemente a vontade de Deus. Ninguém pode desobedecer à lei de Deus sem sofrer o incorrigível castigo da lei. Aqui, santuário designa a morada de Deus, o céu. Esses anjos vêm da presença de Deus e servem a Deus quando derramam os juízos. A igreja jamais deve duvidar dessa perspectiva. Os 7 anjos são ministros, agente de Deus Todo-Poderoso. É a parte B do versículo 6. As vestimentas dos anjos simbolizam pelo menos 3 coisas. Primeiro, essas vestes eram peculiares dos sacerdotes. Os sacerdotes eram uma espécie de intermediário entre Deus e os homens. Ele representava Deus diante dos homens. Esses anjos vêm ao mundo como representantes da ira vingadora de Deus. Segundo, estas vestes eram peculiares dos reis. Esses anjos vêm na terra para derramar os flagelos finais da ira do Senhor Todo-Poderoso com o poder do Rei dos Reis. E terceiro, essas vestes eram peculiares dos habitantes do céu. Os anjos são habitantes do céu e vêm à terra para executar os decretos da vontade soberana de Deus Todo-Poderoso. Os cálices de ouro que os anjos trazem estão cheios da ira de Deus. É o que apresenta o versículo 7. Essas taças da ira de Deus estão cheias e elas atingem o mundo inteiro. A terra, o mar, os rios, os astros, os homens, o ar. Ninguém pode esconder-se do Deus irado. E este dia será dia de trevas e não de luz. Os homens desmaiarão de terror. A justiça de Deus é vingar as injustiças dos homens e ninguém pode deter esse juízo sem desviá-lo. Ou nem desviá-lo, permite a correção. Aqui não são catástrofes naturais, nem os anjos maus que afligem os ímpios, mas o próprio Deus irado. Os anjos do juízo saem do santuário de Deus, cheio de fumaça inacessível da glória do próprio Deus. É o que apresenta belissimamente o verso 8. Quando o tabernáculo ficou pronto no deserto, desceu a glória de Deus e encheu o santuário. Êxodo 40, 34 e 35, e Moisés não podia entrar. Quando o templo de Salomão foi consagrado, a glória de Deus encheu. 1 Reis 8, 10 a 11. Os sacerdotes não puderam entrar. Quando Isaías viu a Deus no seu santuário, a glória de Deus o encheu. Isaías 6, verso 4. As bases do limiar se moveram. Quando Ezequiel viu a glória de Deus encher o templo, ele caiu com o rosto em terra. Ezequiel 44, 4. Esta ideia de santuário cheio de fumaça sugere pelo menos 2 ideias que eu quero partilhar com você. Primeiro, os propósitos de Deus, vamos colocar no plural, serão obscuros para os homens. Eles não podem entender nem penetrar nos inescrutáveis planos de Deus. E segundo, a glória de Deus torna-se inacessível.
Agora Deus está inacessível para tudo o mais. O mesmo templo que era lugar de encontro com Deus agora está fechado e inacessível. Agora não tem mais tempo, não há mais intercessão. Chegou a hora final. É a consumação da cólera divina. É o dia do juízo, quando a ira sem mistura será derramada sobre os ímpios. 14, verso 10. Qualquer oposição à sua glória será iminentemente destroçada. Vamos para a conclusão do vídeo de hoje? Esses flagelos são a resposta de Deus ao último e maior esforço de Satanás para derrubar o governo divino. E aqueles que parecem escapar agora do juízo dos homens e de Deus jamais escaparão do juízo final e definitivo de Deus. Devemos nos voltar para Deus agora, caríssimo e caríssima, porque agora é tempo. Enquanto Ele está perto, chegará o dia em que será, lamentavelmente, tarde demais. Enquanto o mundo está maduro para o juízo, o mundo de Deus, a palavra de Deus, o povo de Deus estão cheios de canções de adoração ao Senhor. A criação foi celebrada com música, o nascimento de Jesus foi celebrado com música, a volta de Jesus será celebrada com música. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Deus abençoe a sua vida.